Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos à Escola da Manhã de nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje nós vamos dar continuidade a esta série sobre os 10 mandamentos, hoje o último, o 10º mandamento. Para dar início a essa aula, convido a vocês a abrir a Palavra do Senhor no livro de Êxodo. Nós vamos ler do capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que estás dentro da tua porta. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E este versículo 17 é o que nós iremos aprender hoje. Não cobiçarás. Esse 10º mandamento. O que é cobiçar? O que é não cobiçarás? Cobiçar é quando nós desejamos algo que não é nosso. Quando nós desejamos algo que é de outra pessoa. Alguma coisa. Qualquer coisa que outra pessoa tenha. Cobiçar também é eu sonhar, desejar aquilo que eu não necessito só para me obter e procurar alegria, felicidade, contentamento, ou até mesmo estar esperando alguma segurança em coisas dessa vida. Então, cobiçar é eu desejar aquilo que não é meu, aquilo que é de outro, ou aquilo que eu não necessito, mas eu quero ter. E a história da cobiça, nós nos lembramos, começa lá em Gênesis, no capítulo 1, no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, no Jardim do Éden, eles cobiçaram, ou eles desejaram aquele fruto que era proibido, a qual eles não poderiam comer. O Senhor Deus criou os céus e a terra, todas as coisas que Ele colocou neste mundo, e depois Ele termina a sua criação, criando o homem, colocando ele como uma coroa da criação e dando todas as coisas da criação para o homem. E ele proíbe uma coisa só, que era o fruto proibido. Então a serpente, ela tenta a Eva e Adão, e eles desejam e eles cobiçam aquele fruto a qual eles não poderiam, a única coisa que eles não poderiam ter ou buscar, e eles cobiçaram aquilo que a serpente disse para Eva, que eles teriam conhecimento do bem e do mal, eles teriam mais poderes, ou eles teriam poderes ali de conhecimento, outras coisas a mais do que eles já tinham. Eles eram perfeitos, eles tinham todas as coisas ali no Éden, e eles cobiçaram
aquele fruto proibido. E eles foram e pegaram e comeram. Adão e Eva demonstraram ali diante de Deus que eles estavam descontentes ou insatisfeitos com tudo que Deus dera para eles. Quando nós cobiçamos, nós estamos dizendo ao nosso Criador que nós estamos descontentes, nós estamos insatisfeitos com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Adão e Eva tinham todas as coisas maravilhosas, a perfeição no Jardim do Éden ali, sem pecado, sem morte, sem dor. Mesmo assim, eles cobiçaram, eles desejaram. E qualquer um de nós que estivéssemos ali, também cobiçaríamos e desejaríamos, pecando assim também. Então, nós vemos o primeiro exemplo, né, de cobiça no mundo, começa ali já no Éden. E a cobiça, além de ser pecado, ela é uma tolice. É tolice cobiçar. É tolice cobiçar, porque quando, além de ser pecado, quando nós cobiçamos, nós queremos viver somente para obter estas coisas que não é nossa, que nós não temos e nós desejamos a ter e muitas vezes nós não necessitamos. Então, cobiçar é viver em prol disso, é viver estudando, pesquisando, se esforçando, labutando para ter aquilo que não é necessário, de uma forma exagerada, ou até mesmo de muitas formas erradas, né? Pecando contra o Senhor. Isso é sem sentido, tolice cobiçar. Por causa que a cobiça, ela toma todo o nosso ser para ficarmos, talvez muitas vezes, a vida inteira atrás de ideais, de bens, de passeios, de viagens, de sonhos e planos desnecessários, ao menos para alcançar coisas desta vida. E a primeira tolice de cobiça, a primeira tolice de lembrarmos que é uma tolice a cobiça, é quando nós nos lembramos de 1 Timóteo, no capítulo 6, que diz que nós não levaremos nada deste mundo aqui. Diz lá que porque o apóstolo Paulo escreveu que porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar. Do mesmo jeito que nós viemos sem nada a este mundo, nós iremos sair deste mundo com a morte sem levar nada. Então é tolice a cobiça por causa que nós cobiçamos, desejamos, ansiamos tanto coisas deste mundo, dessa vida, que irão ficar aqui. E às vezes nós esforçamos tanto para estas coisas vis e desprezíveis, desnecessárias e passageiras, que irão ficar aqui nesse mundo. Cobiçamos elas como se fossem coisas eternas, como se nós iremos ter para toda a nossa existência. Mas não. A tolice a cobiça é uma tolice. O caminho certo, ao contrário de cobiça, é estar contente, é estar satisfeito com aquilo que você já tem, é estar feliz e alegre com aquilo que você tem neste presente momento. Se nós olharmos para os nossos dias, nós vamos ver que nós somos trilionários, milionários, ricos demais. Ao olharmos para gerações passadas, há príncipes, reis no futuro que não tiveram e não têm aquilo que você tem hoje. Como, por exemplo, tomar banho no chuveiro quente. Muitos reis no passado não tinham água instantânea quente. Naquele momento, carros, ônibus com ar-condicionado, MP3, players, celulares, tecnologia avançada de tal maneira que traz facilidade às nossas vidas, que muitos príncipes, reis, bilionários, homens de muitas riquezas no passado não tiveram. E nós ficamos, às vezes, insatisfeitos com isso. E a cobiça, ela atrapalha ou ela tira dos nossos olhos a Deus, a olharmos para o nosso Criador, a estarmos satisfeitos com aquilo que Ele nos deu e a buscarmos a Ele para a nossa salvação, a olharmos não para coisas dessa vida passageira, mas para coisas eternas, para onde nós iremos a eternidade. Então, muitos não buscam a Deus por causa da cobiça, porque estão buscando outras coisas neste mundo, nesta vida passageira, com outros planos, casamento, riqueza, felicidade, bens, casas próprias, carros, viagens, passeios, brincadeiras, futilidades, diversões, séries,
novelas, coisas passageiras, vis que não acrescenta nada na vida de ninguém, muito pelo contrário, só atrapalha para onde nós estamos indo a cada ano, cada dia que se passa, indo a passos rápidos para a eternidade, para a morte, que logo nos abraçará. Então, o caminho certo, ao contrário disso, é estar satisfeito, contente com o que você já tem. Os adultos, né? Se você é um adolescente, você costuma ver isso na correria de muitos adultos, talvez seus próprios pais, talvez familiares, tios, amigos. Correria exagerada do trabalho, a busca de riquezas, de bens passageiros, a busca de viagens, a busca de ter um conforto desnecessário para esta vida passageira, exagerado. E ficam labutando, correndo, se esforçando, suando semanalmente para conquistar exageradamente riquezas e estarem fartos das coisas desta vida passageira. Para que labutar, lutar, como nós vemos agora em 1 Timóteo, labutar tanto por coisas dessa vida, se iremos morrer um dia, se um dia esta vida passará e tudo que nós conquistamos irá virar pó, cinza. Talvez você pense, se você é uma pessoa mais velha, não, mas eu estou labutando para que meu filho venha a ter e, consequentemente, meus netos venham a ter riquezas, bens, não tantas dificuldades. Mas também para eles irão morrer um dia. Irá ficar somente ruínas e pó, como muitos reis, muitos no passado ganharam muitas riquezas e a sua descendência, depois da terceira ou quarta geração, já eram bem diferentes. O ouro virou pó, acabou, sumiu, se foi. Então nós temos que sempre lembrarmos que nós somos eternos e passageiros neste mundo aqui. A cobiça também é uma tolice, em segundo lugar, porque as riquezas a qual nós cobiçamos, muitas vezes, são enganosas. O Senhor Jesus falou sobre o engano das riquezas. Ele falou sobre aquela parábola da semeadura, sobre aquela semente que caiu no meio dos espinhos, que a palavra de Deus foi sufocada ali, aquela semente que é um símbolo da palavra de Deus, na parábola do semeador, caiu no meio de espinhos, não pôde crescer por causa dos espinhos. Assim é a palavra de Deus para aqueles que são cobiçosos no coração. Talvez a palavra de Deus não tenha crescido em seu coração, na sua mente, porque você cobiça coisas desta vida, você está pensando no seu futuro, no seu diploma, na sua faculdade, em uma riqueza, um casamento, algo assim. E talvez estas coisas, os desejos, as riquezas, os pensamentos dos bens desta vida aqui, a procura exagerada por alegria nestas coisas, tem sufocado e essa árvore da palavra de Deus não tem crescido, essa semente. Os bens, eles são tão enganosos, tão mentirosos, tão claros, que todos ou muitos procuram alegria, satisfação, verdadeira felicidade nessas coisas, achando que podem trazer verdadeiras alegrias em ter coisas, em ter bens, em ter riquezas. Mas isso é um engano. As riquezas, elas são enganosas por isso, porque ela não pode trazer essa alegria. Muito pelo contrário, nós vemos multimilionários, ganhadores de mega-senas, sorteios, que depois que obtiveram riquezas, as suas vidas viraram tragédias, tiveram grandes problemas. Nós vemos no meio de muitos ricos grandes dificuldades e tristezas e mal que o dinheiro e as riquezas têm trazido à sua vida e família. Outros que perderam bens tentando ser ricos, perderam o tempo precioso com a sua família tentando obter riquezas neste mundo. E também nós vemos que as riquezas são enganosas, porque muitos ricos nem desfrutam dos seus bens. Muitos chefes, patrões, pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, elas vivem tanto trabalhando em prol das riquezas, em prol de ajuntar neste mundo aqui, que elas não conseguem desfrutar daquilo que elas conseguiram conquistar, as suas riquezas.
Elas estão presas aos seus trabalhos, elas não conseguem desfrutar daquilo que elas têm em sua conta. E essas riquezas enganam a ela, o coração dela. A busca exageradamente por bens e por tranquilidade falsa e mentirosa nessa vida fazem eles nem perceberem que eles mesmos não desfrutam. E então nós vemos que grande tolice é a cobiça. A cobiça também por riquezas é uma tolice porque, em terceiro lugar, as riquezas, elas armam ciladas. O Senhor Jesus advertiu que ser muito difícil entrar no reino dos céus aqueles que obtêm riquezas, por causa que eles colocam a sua segurança nas riquezas. Então, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, buscar a Deus, ao Senhor. Existem muitos ricos salvos, com certeza. Mas é muito difícil para muitos, por causa que eles estão firmados nas riquezas deles. Eles estão sentados em falsa tranquilidade, em riquezas, em prosperidade, em bens neste mundo. Vivendo as suas vidas como se eles fossem eternos. E eles vivem como se nunca, nem jamais irão morrer um dia ou estar diante do seu Criador para prestar contas. As riquezas armam ciladas, e não só os ricos, mas a todos os cobiçosos e sonhadores, pessoas que sonham demais, pessoas que são às vezes pobres, muito pobres, que ficam em sonhos cobiçosos, pobres, que desejam tanto em ter, em conquistar, obter firmeza em riquezas, paz e tranquilidade falsas em riquezas, que elas não conseguem olhar para o Senhor, não conseguem buscar ao Senhor. E também a cobiça, ela é um dos piores pecados, por causa que a cobiça é uma das maiores formas de tirarmos a Deus do nosso coração e da nossa mente, ao pensarmos nos céus, nas coisas eternas. A cobiça faz que a nossa mente, o nosso coração fique só voltado para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida aqui passageira. Assim como um animal, né? A cobiça faz de nós. Os animais, todos eles têm o seu pescoço inclinado para baixo, né? Para as coisas dessa vida, para as coisas deste mundo, para a comida, para as coisas que perecem neste mundo. E o homem, não, ele não foi feito como um animal para ficar inclinado para baixo, olhando para a terra, olhando somente para essas coisas, mas para olhar para a eternidade, para os céus, inclinado, ereto, reto, para olhar para o seu Criador, para o eterno Deus. A cobiça é um grande pecado. E os resultados da cobiça, muitas vezes, ela dá à luz a outros pecados. A cobiça é uma das grandes mães, uma das grandes portas para a traição. Quando um homem, uma mulher cobiça alguém que não é o seu esposo ou o seu marido, e a cobiça no coração dá à luz, dá à luz a traição, ao pecado e a destruição muitas vezes de famílias. A cobiça é onde nós vemos, onde nós olhamos esses grandes crimes e assaltos, onde homens cobiçosos, cheios de desejos e inclinações para riquezas e bens desta vida, armam, trabalham, se esforçam para obter um furto ou um crime muito alto para ficar milionário e ricos, procurando alegria nestas coisas passageiras, onde a cobiça é a porta para esses pecados. Muitos crimes, quando nós olhamos, a porta de entrada é a cobiça. E os resultados também da cobiça, ela leva muitos a sofrimentos. É a causa de muita opressão e dor neste mundo. Quando nós vemos opressão, quando nós vemos os fortes querer tirar vantagem aos fracos, os ricos querer tirar vantagem dos pobres, nós vemos a porta de entrada é a cobiça, é o desejo, é o amor por ter, desejo por ter coisas dessa vida que eles passam por cima e pisam em outras pessoas. Outros seres humanos semelhantes a eles, criados à imagem de Deus, para obter bens e riquezas. A cobiça também, um dos resultados dela, é insultar ao Senhor, nosso Criador.
Quando nós somos cobiçosos, é como nós dizemos ao nosso Criador que nós preferimos qualquer coisa deste mundo, qualquer coisa da nossa cobiça, menos Ele. Nós estamos virando as costas para o nosso Criador, dizendo a Ele: eu desejo tudo ou qualquer coisa dessa vida, menos Ele. E a cura para a cobiça é um coração novo. Por quê? Porque a cobiça, ela está enraizada em nosso coração. A cobiça, ela não foi adquirida no nosso crescimento ou recebemos nesse mundo ou a sociedade colocou em nós. Não. A cobiça, ela já nasce no meu e no seu coração. Faz parte da minha e da sua natureza pecaminosa. E a cura para ela é tirar esse coração de cobiça e colocar outro coração sem cobiça. A conversão, segundo as Escrituras e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é um coração dado novo. A conversão é a forma de você, ou a única forma de você ter um novo coração. Quando você é convertido a Cristo Jesus, não é somente algumas coisas dessa vida externas que são tiradas de você, não. Mas é um coração novo, é o seu interior é mudado, os seus desejos, vontades, sonhos são mudados na conversão. E a cura para a cobiça é a conversão. Sem a conversão, continuaremos sendo cobiçosos. Sem a conversão, continuaremos a cobiçar coisas dessa vida, deste mundo passageiro. Mesmo que você se esforce com todo o seu ser para não ser um cobiçoso, você continuará sendo. A sua vida será inclinada para as coisas deste mundo e desta vida passageira. Quando nós nos lembramos daquela parábola do filho pródigo, vocês se lembram? Onde aquele jovem que morava com seu pai, trabalhava ali para seu pai, desejou a herança que é dada somente na morte do seu pai. E ele pediu a sua herança para que ele fosse embora de casa e vivesse a sua vida do jeito que ele quisesse. E o pai dele ouviu o pedido dele e deu as riquezas para ele de sua herança, e ele foi ao mundo. E ele se entregou a todos os tipos de cobiça e de pecado no mundo que eu e você podemos imaginar. O filho pródigo se entregou. E nós nos lembramos que foi muito trágico o final de suas riquezas. Ele vivendo em meio aos porcos, se alimentando junto com eles ali. Grande sofrimento que as riquezas e a cobiça do seu pecado trouxe. Mas também pela misericórdia de Deus nessa parábola, nós vemos que ele voltou para a casa do seu pai. Ele se lembrou que se ao menos ele pedisse ao seu pai, ele se tornasse um servo dele, o seu pai o aceitaria. Ele voltou para casa e o seu pai o aceitou como um filho amado e o trouxe de novo sã e salvo para casa. E assim como o filho pródigo, nós dizemos também a Deus, quando nós cobiçamos, que nós não estamos satisfeitos com Ele, que nós queríamos que Deus não existisse, que nós queríamos que todas as riquezas, que este mundo passageiro fosse eterno, que este mundo mau e caído não sumisse nunca, e que nós, como porcos, viemos estar sempre entrelaçados, se rolando na lama do pecado, da cobiça deste mundo, das coisas vis e passageiras que não trazem verdadeira alegria e felicidade. Assim como o filho pródigo, muitos de nós temos corações, desejos e inclinações para este mundo e queremos a herança dele viver neste mundo para toda a vida. Dizendo a Deus que nós não estamos satisfeitos com ele, como o filho pródigo demonstrou ao seu pai, que não estava satisfeito em sua casa. Mas o que nós podemos fazer? A resposta é: nós podemos retornar como o filho pródigo retornou ao nosso Pai Celestial, buscando ao Senhor para a conversão, buscando a Ele, confessando o nosso pecado, nos entregando a Ele, não confiando nas riquezas, nas coisas deste mundo passageiro, mas confiando na obra sacrificial que Cristo Jesus fez naquela cruz, se entregando voluntariamente no nosso lugar, como um pecador, para salvar pecadores como nós. Cristo fez ali no Calvário. Então, para que nós viemos ser salvos, esta cobiça sair dos nossos corações, é nós tirarmos toda a confiança nas coisas deste mundo e desta vida passageira e olharmos para Cristo. Olhe para Ele
Confie somente na obra que ele manifestou na cruz no lugar de pecadores. Busque a ele em arrependimento e fé, para que você seja salvo. Clame a ele, confesse a ele a sua cobiça, confesse a ele os seus pecados e peça para que ele te limpe e que ele te purifique do seu pecado. E ele te salva, e ele te dará a verdadeira alegria que a cobiça, que os bens, que as riquezas deste mundo passageiro não podem te dar. E que Deus, o Todo-Poderoso, o seu Criador, aquele que te fez, o pode te dar pelo Espírito Santo e a salvação que é em Cristo Jesus. Busca o Senhor com todo o teu ser, com toda a tua vida, desejando a maior das riquezas, que é a salvação que é em Cristo Jesus. Vamos cantar agora o hino de número 23 e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.